O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca mais poderá vencê-la. Eu te darei a chave do céu, do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu caríssimos irmãos, irmãs, vou começar pelo Salmo, porque eu acho que esse Salmo é um Salmo que a gente tem que fazer uma grande meditação assim, sobretudo do refrão. O Senhor é meu pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Então será por que nós vivemos reclamando? Que falta isso, que falta aquilo. Está faltando, mas está faltando. Falta arroz, falta feijão. Falta fralda, falta leite. Falta dinheiro para mim, o dentista. Falta gasolina para pôr no carro. Falta dinheiro para poder ir no médico, colocar os exames de vista. Falta... Provavelmente existe uma coisa muito errada, ou com a palavra de Deus, que eu acredito que não seja, ou com a nossa vida. E a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. E aqui eu falo para vocês uma reflexão pessoal, cada um fazer uma reflexão pessoal. Porque se o salmista está dizendo, né, que o Senhor é o meu pastor e não me falta coisa alguma, tem alguma coisa errada. Se está faltando na nossa vida. Agora, porém, existe um detalhe. Eu acredito nessa palavra. Acredito por quê? Porque de fato Deus não mente. E a palavra de Deus, o Salmo, né? O Salmo, as cartas de São Paulo, a carta de São Pedro, a carta de São Tiago, todas as cartas que tem na Bíblia, tirando os evangelhos, porque o evangelho é o próprio Jesus quem fala, né? É o próprio Jesus quem fala, então não tem como negar. Mas as cartas que são escritas, o Antigo Testamento, são livros inspirados por Deus, né? São livros que realmente são inspirados por Deus para orientar o povo a partir de uma verdade, né? Então, se o salmista está dizendo, o Senhor é meu pastor e não me falta coisa alguma, será que este salmista também, em algum momento da vida, não faltou alguma coisa para ele? Provavelmente sim, mãe. Provavelmente sim. Mas por que ele está dizendo, o Senhor é meu pastor e não me falta coisa alguma, então? Aqui tem um detalhe, né? Quando nós começamos a reclamar que está faltando alguma coisa, ou nós estamos sendo privados de alguma coisa, isso é
é algo muito forte, né, que nós recebemos, sobretudo, como herança de um pecado original. Por quê? Porque nós somos pessoas egoístas, mesquinhas. Nós não queremos assumir que Deus quer que a gente viva com pouco. Nós não queremos assumir que o que nós temos é exatamente o que Deus quer dar para nós. Que não está faltando nada. Só está faltando porque eu queria ter. Porque eu quero ter. Porque eu projetei ter. Porque eu fiz plano para ter. Né? E aí quando eu não tenho, aí eu falo que faltou. Aí eu falo que faltou. Ah, faltou porque eu planejei ter e não tem. Eu queria que tivesse e não consegui. E aí falta. Mas se nós adotássemos a postura, né, que o que temos e o que vamos ter, ou o que nós não vamos ter, é exatamente aquilo que Deus quer para nós, nós poderíamos realmente acreditar no salmista, que o Senhor é meu pastor e não me falta coisa alguma. Por quê? Não me falta coisa alguma, porque eu estou tendo exatamente aquilo que Deus quer que eu tenha, nada mais e nada menos. Estão entendendo? Estão entendendo? Sim ou não? Sim, né? Sim, estou entendendo. Então, quando a gente começa com esse discurso que está faltando, isso aí é a partir de uma ótica humana, é a partir de um desejo humano, de um projeto humano. Porque se nós começarmos a ter um olhar espiritual sobre a nossa vida, de fato, nós nunca reclamaríamos de nada, mesmo que supostamente faltasse, humanamente faltando, nós íamos ter a certeza que não me falta nada. Por quê? Porque Deus é que cuida de mim, Deus é o meu pastor, Deus é que me dirige, Deus é que me conduz. E por que quando falta alguma coisa ainda nessa dinâmica nós nos entristecemos? Porque ainda nós somos pessoas terrenas, pessoas que almejam as coisas aqui da terra, pessoas que ainda têm, de certa forma, uma mentalidade mundana, uma mentalidade de querer as coisas aqui na terra, não se conforma de não ter, não se conforma de ter pouco, não se conforma de entender que se supostamente está faltando, para mim é um desejo de Deus que falte, porque não está faltando, mas é exatamente o que Ele quer para mim, para que eu possa aprender algo, para que eu possa aprender realmente as coisas do alto. Agora é interessante que o padre Roger, lá na Canção Nova, nesse final de semana da profecia, na homilia de encerramento, ele falou uma coisa que realmente é uma verdade. Ele disse que uma certa vez o padre Jonas foi batizar, né, algumas crianças da Canção Nova lá, né, e na homilia do batismo ele disse para os pais, assim, olha, acostume e eduque os seus filhos a ter pouco. Acostume os filhos de vocês com pouco, com somente o necessário. Sabe por quê? Porque a hora que a coisa apertar, eles vão trocar Jesus por qualquer coisa. Isso pode se aplicar para nós. Isso pode se aplicar para nós. Pode se aplicar para nós. Pode se aplicar para nós. E para os nossos filhos também. Ou nós começamos a nos acostumar com pouco e com somente o necessário. Somente o necessário. Ou na hora que as coisas apertar, nós vamos negar Jesus, nós vamos trocar Jesus por comida, por roupa, por saúde. Não, eu estou doente, então eu tenho que, né? Eu não estou bem, então eu tenho que... Não. Então, meus filhos, vamos ficar atentos. Se o Senhor é o meu pastor e nada me falta, né? Conferida aqui.
nada, e não me falta coisa alguma, então eu sou feliz, pronto. Eu só tenho isso aqui, é o que eu tenho, é o que eu mereço e nada mais. Eu não reclamo, eu não acho que está me faltando, eu acho que é isso aqui mesmo. E ponto final. Agora, uma coisa interessante, que hoje a igreja celebra a Cátedra de São Pedro. E vocês viram lá, aqui na introdução, que os antigos romanos, eles honravam a memória dos mortos. É um costume meio esquisito, né? É um costume meio esquisito, mas porque eles costumavam a fazer tipo que um banquete ao redor da tumba, ao redor do sepulcro ali, né? Aqui fala carneira, ao redor da carneira, né? Eles faziam tipo um piquenique ali e tinha uma cadeira que se colocava lá e que ninguém podia sentar porque aquela cadeira estava representando a pessoa. É como se a pessoa estivesse ali também sentada, né? É interessante porque quando você chega em Roma, a gente foi em Roma, eu não sei, eu acho que é lá, não sei, Célia, você lembra aonde que está? Eu não sei se é na igreja São Paulo, lá fora dos muros, ou se é lá na sede mesmo. Lá tem a cadeira que Pedro sentou. E ninguém mais senta nela, ela está separada lá. Que é a Cátedra de Pedro. Ela está vazia. Ninguém pode sentar, nenhum desses papas que vem, está vazia. Por quê? Exatamente para poder preservar este costume, né? Porque ela vazia simboliza que ele sempre vai estar lá. Pedro sempre vai estar lá. Pedro sempre vai estar lá e ponto final, doa quem doer. Pedro sempre vai estar lá. É muito bonito você ver aquela cátedra vazia e protegida, óbvio, você não pode chegar muito perto, está lá mais distante. E você vê que a tradição e o costume, né, do povo é preservado, sobretudo na vida espiritual. Na vida espiritual. E nós temos um grande desafio, todos nós cristãos, sobretudo católicos, nós temos um grande desafio que é preservar essa verdade de fé. É preservar essa verdade que Pedro recebeu de Deus, da mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa chave poderosa, e somente Ele tem essa chave, porque foi dada a Ele, não foi dada a nenhum pastor protestante, não foi dada a nenhum líder religioso de outra etnia religiosa ou de outra seita. Essa chave foi dada a Pedro, e a ele foi dada uma ordem, a ele foi dada uma ordem, a ele foi dada uma autoridade, aonde nosso Senhor diz: olha, o que você abrir está aberto, e o que você fechar estará fechado. Nós precisamos preservar isto. Nós precisamos acreditar nisso. Porque era uma grande estratégia do mal, uma grande estratégia satânica, é fazer com que nós católicos desacreditemos na pessoa do Papa. Uma grande estratégia diabólica de Satanás é fazer com que nós católicos olhemos para a pessoa do Papa e duvidemos que ele é o escolhido de Deus para estar representando ali a igreja de Jesus Cristo. Hoje existe uma confusão dentro da igreja relacionada a isso. E muitos católicos hoje, que é uma verdade, já não acreditam que o Papa, sobretudo o Papa Francisco,
é de fato um escolhido de Deus, pelo poder do Espírito Santo, para fechar e para abrir. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos sendo contaminados com esta falácia. Nós vamos sendo contaminados. Né? Até que a carta de São Paulo aos Efésios vai dizer: toma cuidado para que essas falácias não vos contaminem. Né? Então nós precisamos fazer um exercício de fé, de crer que esta igreja, ela foi, é e sempre será conduzida pelo Espírito de Deus. Que esta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo aos apóstolos, quando ele está realmente instituindo Pedro como o príncipe da igreja, a porta do inferno não vai prevalecer. Essa é uma verdade de fé. Doa quem doer, chore quem chorar. Não pense vocês, não pensemos que tudo que está acontecendo na igreja vai se desencadear no fim dela. Não vai se desencadear no fim dela. Pelo contrário, Nossa Senhora, quando vai revelar ao Padre Gobi, vai dizer que ela vai sair no fim dessa tribulação, ela vai sair no fim dessa provação, ela vai sair lá fora, e quando ela sair lá fora, ela vai sair muito mais gloriosa, muito mais poderosa, muito mais bonita e muito mais gloriosa. Muito mais gloriosa. Não pensemos que a igreja está desamparada, não pensemos que a igreja está abandonada, não pensemos que a igreja está esquecida, porque quem está no comando da barca é Jesus Cristo. Quem está no comando da barca é nosso Senhor Jesus Cristo. Pode parecer que neste exato momento, aonde as ondas estão submergindo, aonde as ondas estão balançando, pode parecer que ele esteja dormindo, mas ele está lá. Ele está lá. E basta que ele acorde para que o mar cesse. Basta que ele acorde para tudo voltar ao normal. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus, de fato, que a nossa fé não seja abalada. O Catecismo da Igreja diz que nos finais dos tempos, e nós já estamos neles, a fé de muitos crentes seriam abaladas. A fé de muitos seriam abaladas. E nós não podemos ficar de braço cruzado, esperando as coisas acontecer, porque de repente, quando as coisas ficarem cada vez mais difíceis, nós não temos fé suficiente para poder suportar. Nós devemos nos preparar todos os dias, e preparar todos os dias significa clamar o poder de Deus, sobretudo na pessoa do Espírito Santo, e pedir a Ele força, pedir a Ele coragem, pedir a Ele, dá-lhe uma fé inabalável, dá-lhe uma fé inabalável, dá-lhe uma fé inabalável, dá-lhe uma fé inabalável, Espírito Santo. Aumenta a nossa fé, dá-nos uma fé inabalável, abre os nossos olhos espirituais, que nós não estejamos inscritos lá no meio daqueles que desistiram, que nós não estejamos escritos na turma daqueles que foram enganados, que nós não estejamos no meio daqueles que de alguma maneira não conseguiram chegar ao final, mas que nós estejamos na turma daqueles homens que a Bíblia diz que estavam vestidos de branco no dia da segunda vinda gloriosa. No dia da segunda vinda gloriosa. Que nós estejamos vestidos de branco. Que nós estejamos na turma dos vestidos de branco. Quem são aqueles que estão chegando? Olha lá! Tem um baixinho ali, de cabelo branco.
Tem um baixinho ali que é meio gordinho, que não dá para saber se é gordo, se é magro. Aí vocês podem saber, não sei quem é que vocês estão pensando. Tem outro magrelo, tem um careca, tem outro. Quem são eles? São aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e eles estão chegando da grande tribulação. Aleluia. Glória a Deus. Eles estão chegando da grande tribulação. Eles estão chegando da grande tribulação porque eles acreditaram na Igreja Santa, Católica, Apostólica, Romana e eles não arrederam o pé porque eles foram fiéis à Igreja, sobretudo na pessoa do Papa. Eles foram fiéis, eles venceram as calúnias, eles venceram as flechas, os dardos inflamados do maligno sobre a Igreja de Jesus Cristo. Eles venceram, eles não deram ouvido, eles ficaram como pedras, eles ficaram imóveis, eles ficaram firmes, fiéis até o fim. Que maravilha, nós somos estes, nós seremos estes. Eu peço a Deus que eu seja um desses, eu quero ser um desses, que não deu ouvido às falácias, mas que ficou imóvel, como pedra, movida somente pela ação do Espírito Santo. Que Deus, nosso Senhor, nos dê essa graça no dia de hoje. Que a presença de São Pedro, sentado naquela cátedra, que a presença de São Pedro, sentado naquela cátedra, real, verdadeiro, espiritual, real, possa animar o nosso coração, possa nos dar força, nos dar ânimo, nos dar coragem e ousadia, mediante tudo que nós estamos vendo, mediante tudo que está acontecendo, mediante todas as mentiras, calúnias que inventam, sobretudo o Papa, sobre a descredibilidade que as pessoas estão querendo lançar sobre a pessoa do sumo pontífice, que nós possamos ser fiel a Pedro, que nós possamos ser fiel ao Papa Francisco, que nós possamos ser fiel aos bispos, todos os bispos que estão na pessoa dos apóstolos, que nós possamos ter a graça, meus irmãos, de um olhar profundo e espiritual, de não enxergar as misérias humanas que muitas vezes são usadas pelo diabo para fazer a gente desanimar, mas que a gente prossiga decididamente na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, gente, que nós possamos prosseguir decididamente na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dei a chave a Ele, Ele fecha e abre a hora que Ele quiser, e a porta do inferno não vai prevalecer. Que nós possamos ficar firmes com esta palavra, porque é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, é a palavra do Filho de Deus, é a palavra do Senhor do céu e da terra, é a palavra daquele que derramou o sangue para nos salvar, é a palavra do vitorioso, daquele que venceu a morte, é a palavra daquele que está no meio de nós, presente na Eucaristia e que nos alimenta todos os dias, que nos dá coragem e força para prosseguir. Que nós possamos permanecer firmes com esta palavra. Que Deus nos guarde, nos proteja e nos ilumine. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos apresentar a Deus as nossas preces.